Ok, pessoal, então começamos hoje a nossa atividade, né, da semana acadêmica, essa especial para o curso de matemática, mas na verdade eu vou dizer para vocês que ela é para todos os cursos, para todas as pessoas, para a mãe, para o pai, para a avó, para a tia, para o primo, para o papagaio, porque o que a gente vai falar aqui hoje eu acho pelo menos fundamental aí para todo mundo, né, que vive numa sociedade em que a informação brota, né, gente, de tudo quanto é lado. Então, nós separamos aí algumas questões que a gente gostaria de comentar com vocês e de trazer nesse mundo da pesquisa, nesse mundo das informações, e principalmente onde é que a matemática e a estatística, e aí agora eu vou dizer que elas são uma coisa só aqui para nós, né? Qual é a importância disso tudo nesse mundo? Então, agora eu tenho que coordenar aqui minhas telas aqui, mas eu vou me apresentar para vocês, depois a Giovana também vai se apresentar. Então, eu sou a professora Simone Echeveste, eu sou professora da UBRA já há 28 anos, comecei bem novinha, né? Eu sou formada, sou bacharel em estatística aqui pela Federal do Rio Grande do Sul, que é uma figura muito rara nesse Brasil, né? Bacharéis em estatística, mas é um curso que eu sempre gostei muito das exatas, né? Os cálculos sempre me fizeram me apaixonar e eu descobri a estatística aí no meu caminho. E até hoje eu sou absolutamente apaixonada por tudo que envolve essa ciência e por toda a utilidade que ela tem aí no conhecimento. Eu trabalho também com assessoria estatística, gente, já trabalhei em empresas, já trabalhei em hospitais, já trabalhei em tantos lugares diferentes, porque o grande barato da estatística também é esse, a gente aplica em qualquer lugar, na engenharia, na educação, nas empresas, nos hospitais, na saúde. Me especializei, de certa forma, na saúde, então hoje eu faço consultoria estatística para as pessoas, para as pesquisas relacionadas à área da saúde. Então, vocês vão ver que a nossa fala hoje tem uma pegada maior, uma tendenciosidade a falar um pouquinho na área, com exemplos da área da saúde, porque é a área que eu mais atuo, né? E eu também sou coordenadora acadêmica aqui da EAD, dos cursos EAD, aqui em Canoas, né? Que é onde eu fico. Já me formei, né? Me formei em 1996, então tenho uma trajetória aí bem grande. E já vi de um tudo nesse mundo, gente, quando a gente fala aí de estatísticas, de fake news e de informação. Então, a ideia é contar um pouquinho para vocês. Vou deixar, então, a Giovana se apresentar. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Bom, eu me chamo Giovana, eu também sou estatística, bacharel em estatística, também professora da UBRA, diferentemente da Simone, que já tem uma grande caminhada, tanto com a UBRA como com a estatística. Eu sou formada há pouco tempo, eu estou no meu primeiro semestre dando aula na UBRA, tendo essa incrível experiência e podendo também estar nessa semana do educador muito bem acompanhada e podendo ter toda essa experiência junto. Sou consultora em estatística também, mais especificamente ali para TCCs e então, para mestrado, doutorado, na entrega do trabalho final e tudo mais, é a parte que eu sou mais consultora. Então, pego todas as áreas possíveis e imagináveis. Tem fono, tem direito, tem mestrado em ciências contábeis, já fiz de tudo um pouco, mas realmente, assim como a Simone, eu tenho um gosto um pouco maior com a saúde, é a parte da estatística que eu mais gosto de falar, que eu sinto mais conectada e, e sempre eu tô, né, pensando, né, me guiando para continuar para seguir a minha educação nessa área mais voltada para a saúde e para a própria educação, porque ser professor é uma coisa que eu também sempre quis fazer na minha vida, e juntou com a estatística que eu conheci depois de velha, né?
Conheci lá no ensino médio, e conseguir juntar as duas coisas está sendo a minha realização do momento. Certo, obrigada, Giovana. Vocês sabem que agora eu estava pensando na conversa do Tupinambá, que a gente teve agora há pouco tempo, né? O Tupinambá diz que sofre para fazer as disciplinas acadêmicas, as disciplinas de didática, né, Tupinambá? Muito. Oi. Sofrimento. E aí eu me lembrei, né, da matemática, né, já puxando para vocês, do sofrimento que é a matemática na vida de muita gente, né? Vocês já devem ter passado por isso, né? Das pessoas dizerem, eu faço matemática, eu estudo matemática, vai lá e torce o nariz, né? Para nós, a estatística é pior ainda, porque as pessoas não sabem o que é. Como assim tu fez uma faculdade de estatística, né? E eles dizem, aí a gente acaba dizendo, tipo matemática, né? E fica assim, mas é uma matemática aplicada, enfim. A gente encara na sociedade, gente, muitas vezes essa aversão a números que as pessoas têm, e eu sempre digo que isso é muito preocupante, né? É claro que nem todo mundo, eu vou fazer o link da minha conversa há pouco tempo com o Tupinambá, nem todo mundo é bom em tudo, né? E graças a Deus, gente, que todo mundo não gosta da mesma coisa, né? Que bom que tem gente que gosta de ser médico, que eu jamais seria, por exemplo, né? Tem gente que gosta de ser psicólogo, tem gente que gosta de ser engenheiro, tem gente que gosta de ser músico, e viva a diversidade desse mundo. E tem gente que gosta da matemática e tem facilidade com ela, né? Que eu acredito que seja o nosso caso aqui, desse grupo, né, que está aqui hoje, que é um olhar diferente para o mundo e um olhar mais quantitativo para esse mundo. Qual é o grande problema que a gente vê, e eu queria começar a nossa fala com isso, quando a gente vai numa seara do negacionismo, né? Eu não gosto de matemática e sempre que eu vejo números, eu me cego. Ou seja, eu não quero nem saber, eu não quero nem olhar, eu não quero nem pensar, eu não quero nem tentar entender. E aí, gente, o desafio de vocês, professores, futuros professores de matemática, é imenso nesse contexto. Porque vocês sabem que essa aversão à matemática, ela vem de uma experiência ruim na escola, seja lá em que série, em que ano, na grande maioria das vezes. Porque a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tem todas as ferramentas necessárias para a gente aprender o que a gente quiser, pessoal. Então, assim, nada, absolutamente nada, não é possível nós aprendermos, desde que a gente queira. E aí que acontece o problema. Quando a gente não quer aprender alguma coisa, porque a gente não gosta, isso nos limita muito. E limitação nunca é legal para ninguém, principalmente para uma criança ou para um adolescente que serão, né, o público de vocês aí dentro muito breve. Então, qual é a grande missão que vocês têm? Claro que é ensinar a matemática, mas é mostrar para os alunos de vocês que sim, é possível eles compreenderem, eles entenderem e principalmente valorizar o pensamento matemático na vida deles. Porque essa conta chega, gente. Essa conta chega na vida da gente logo à frente. Quando a gente tem um gráfico, quando a gente tem uma notícia no jornal, quando a gente precisa tomar uma decisão, e aí a gente precisa olhar para os números, né? Porque esse mundo, ele é um mundo que se transforma em quantidades, ele é um mundo mensurável. E quando eu me cego a isso, quando eu bloqueio isso, eu limito a minha compreensão do mundo. E isso é ruim para o médico, é ruim para o psicólogo, é ruim para o pedagogo, é ruim para todas as profissões. E é isso que eu e a Giovana vamos falar um pouquinho para vocês, do que acontece com uma sociedade que nega os números, né? Que nega os fenômenos da natureza, os fenômenos que acontecem na sociedade, que são traduzidos por números através da estatística. Porque a estatística é isso. A estatística é um olhar, é uma leitura que a gente faz de uma determinada realidade, de uma determinada situação, que me ajuda a tomar uma decisão com menor risco. Então, é muito importante, né, a gente ter esse conhecimento, a gente ter essa competência de conseguir interpretar números.
Isso é fundamental, e não é só fundamental para o engenheiro, para o matemático, para o físico, para o arquiteto, é fundamental para qualquer ser humano. Porque, de novo, gente, quando a gente nega uma área, tá? Eu estou falando aqui da matemática, mas eu poderia estar falando do português, eu poderia estar falando da geografia, eu poderia estar falando da história. Qualquer área que eu negue o conhecimento, eu vou estar limitando a minha visão de mundo, o meu campo de visão. Pensem assim. Por exemplo, hoje a gente vai falar um pouquinho de história, um pouquinho de geografia, um pouquinho de filosofia, dentro de uma live que é para o curso de matemática. Por quê? Porque a gente quer ampliar o campo de visão de vocês. Nunca é legal para qualquer profissional ele ter um foco único, né? Um foco limitado. O bacana é tu ter uma visão periférica, que tu consegue enxergar o quanto as coisas se relacionam e quanto o mundo se relaciona. E com certeza a matemática e a estatística são fundamentais para a gente compreender esse mundo doido que a gente vive, né? Porque, na verdade, a gente vive num mundo que é aleatório, né, gente? Vamos falar um pouquinho de probabilidade aqui também, né? A gente tem muita coisa que a gente não consegue ter certeza do que vai acontecer, não. Né? Se vai chover amanhã, se vai dar alguma enchente, se vai a minha colheita, eu vou ter uma boa safra, as minhas vendas, como é que vão ser? A gente tem previsões, a gente tem estimativas, mas exatamente o que vai acontecer, esse mundo é muito aleatório. Então, falando um pouquinho desse mundo muito aleatório, a primeira coisa que eu gostaria, já não é a primeira coisa que eu estou falando, já é a 25ª, né? Mas tudo bem. Vamos lá, a primeira reflexão que eu gostaria que a gente fizesse aqui é entender, pessoal, que todo o ponto de vista que a gente tem sobre um fenômeno, sobre uma situação, é a vista de um ponto. E isso faz com que a gente compreenda que toda a opinião que não é alicerçada em conhecimento científico, que não é alicerçada em evidências estatísticas, ela é um ponto de vista. E quando a gente fala em ponto de vista, vamos fazer uma alusão à lente, né? Cada um de nós enxerga o mundo com as nossas lentes, com a forma do nosso ponto de vista. Como é que a gente formula uma opinião e como é que a gente enxerga esse mundo? É a partir do modelo mental que a gente tem. O que é um modelo mental? É a forma como a gente lidar com as situações. Esse modelo mental, ele é influenciado pelos amigos que a gente tem, pela nossa família, pela nossa religião, pela forma com que a gente foi criado, né? Pelo lugar que a gente vive, se é aqui no Brasil, se é lá na China, se é lá em Manaus, se é aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, pela cultura da região que a gente vive e pelas experiências que a gente já passou na vida. Então, cada um tem uma forma de ver o mundo muito peculiar e muito associada com o modelo mental que a gente tem, que é construído a partir das nossas experiências. Por isso que a gente debate, por isso que as nossas opiniões divergem, por isso que a gente não pensa todo mundo igualzinho, né? Por isso que a gente tem embates políticos gigantes, e às vezes vocês não pararam assim e pensar, meu Deus, como é que essa pessoa pensa assim, né? Às vezes, uma mãe, por exemplo, é muito comum dizer, meu Deus, como é que esse meu filho está pensando assim? É que o teu filho não tem a tua cabeça, não tem a tua lente de enxergar o mundo. Assim como o teu filho não sabe o que uma mãe já passou, a situação e o que ela sabe para tomar aquela decisão. Então, a gente tem que estar muito ciente nesse universo que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E isso, de certa forma, enfraquece aquelas decisões que são baseadas em opiniões, em achismos, né? O título dessa live de hoje é isso, né? Chega de achismos. Porque eu acho isso, eu acho aquilo, está muito relacionado com o meu ponto de vista. Eu não quero dizer que a gente não vá valorizar a opinião dos outros, claro que não, a gente precisa escutá-las, né? Mas para a gente formular uma opinião própria, às vezes, muitas vezes, não é o suficiente.
E quando a gente está falando no contexto de uma pesquisa científica, de alguma informação que vá interferir na vida da sociedade, a responsabilidade que a gente tem de falar, de emitir opinião alicerçado na ciência é gigante. Até porque influencer, né, que é uma profissão agora que está super na moda, né, todo mundo é influencer, né? Para que existe um influencer, certo? Por que eu preciso de um influencer, né? Se eu consigo tomar minhas decisões alicerçadas em fontes seguras, né? Por que eu vou precisar de alguém me influenciando? Isso é complicado, isso é uma coisa muito, muito presente na nossa sociedade, nas nossas redes sociais hoje em dia. Só que isso pode ser um problema muito grande, né? Porque quando a gente escuta, segue e toma decisões a partir de influenciadores ou de pessoas que emitem opiniões sem alicerce científico, fica parecendo que o nosso pensamento crítico se perde nisso tudo, né, gente? Parece que a gente perde a habilidade de tomar decisões de forma lógica, de forma objetiva e principalmente fundamentadas, né? Quando a gente usa essa expressão, isso não tem fundamento. Hoje eu não ouço muito falar isso, mas no meu tempo era muito comum alguém dizer isso que está falando, Simone, não tem fundamento, né? De onde é que vem isso? Não tem fundamento? Não tem embasamento, gente. Não tem embasamento teórico, não tem embasamento científico, não tem embasamento matemático nem estatístico. Então, como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou supor verdades ou supor questões, né, que eu não tenho um embasamento científico e um embasamento que me ajude a manter essa suposição? Isso enfraquece, né? Isso faz com que o meu risco de tomar uma decisão errada, de cometer um erro, gigante. E isso vale para tudo na vida, tá, gente? Vale para a empresa, vale para o médico, vale para o advogado, para o engenheiro, para todas as profissões. Bom, ter o pensamento. Ih, peraí que eu fui permitir uma coisa aqui e cliquei no lugar errado. Só um minutinho, deixa eu voltar ali. Aqui. Ter o pensamento crítico, né, é a gente saber questionar, certo? É a gente poder buscar evidências. E aí, pessoal, essa palavra aqui é tão importante, tão importante. Evidências é uma música, né, acho que do Chitãozinho Chororó, não é? Mas também não é só uma música, agora eu me lembrei disso. Além de ser uma música, evidência é o que vocês deveriam sempre pedir para alguém que vai contar alguma coisa para vocês, se não vira fofoca, certo? Ah, eu ouvi dizer que este remédio aqui é muito bom para isso. Tá, mas de onde é que tu tirou isso? Cadê a evidência científica disso? Eu ouvi dizer que se tu colocar rodelas de cebola dentro da tua meia, tu diminui a enxaqueca. Tá, mas quem te disse isso? Ah, foi minha avó. Mas qual é a evidência disso? Né? Nós temos uma filósofa brasileira que é a Natália Pasternak. Eu recomendo que vocês sigam ela nas redes sociais e assistam os vídeos dela do YouTube. A Natália Pasternak é uma cientista brasileira e ela estuda muito essas questões das ciências ser tratadas dessa forma. E um exemplo que a Natália Pasternak dá, que eu adoro, é o do shampoo. Ela diz o seguinte, que os cientistas, eles são coniventes com essas fake news, né, e com essas suposições, uma vez que eles não gritam e reclamam, não botam a boca no trombone, né? Eles olham aquilo ali, eles acham um absurdo e voltam para os seus casulos, né? É assim mais ou menos que ela diz. Então, ela comenta o caso, por exemplo, de um comercial super banal de televisão, em que estava sendo vendido um shampoo, que, teoricamente, na composição desse shampoo, existia o DNA da babosa, né? Que é uma planta que a gente sabe que é uma planta que faz bem para os cabelos e tal. E a propaganda dizia que, ao usar o shampoo,
o DNA da babosa se misturava ao DNA da pessoa e o cabelo ia ficar maravilhoso. E aí ela questiona: vocês já imaginaram um DNA saindo de uma babosa e entrando num fio de cabelo? E aí ela começa a falar sobre todos os absurdos da biologia, que é muito a área dela, né? Que a gente ouve, né? Às vezes a gente acredita, certo? Às vezes a gente acha engraçado. Eu me lembro de ter visto essa propaganda e confesso para vocês que eu não me lembro de ter ficado chocada com a história do DNA da babosa no DNA do cabelo, mas depois que ela começou a falar, ficou muito engraçado isso, né? Gente, que absurdo, como é que eles podem dizer isso, né? Isso eu estou falando aqui, claro, marketing, uma propaganda, mas a gente vê, às vezes, isso num nível mais sério, né, de fake news, e que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, o que a gente escuta. Então, se a gente não tem um pensamento crítico sobre essas inverdades, ou se a gente não pede qual é a evidência disso, né? De onde que tu está trazendo isso? Fica o falar por falar. E aí ficam essas informações que passam de geração para geração. Eu tenho certeza que vocês devem ter um monte de exemplos, como esse da rodela de cebola na meia. Comer formiga faz bem para os olhos. Se tu sair do banheiro quente, tu vai ficar torto. Né? Algum tio, avó, mãe, vocês devem ter várias dessas coisas que alguém disse para vocês, que vende culturalmente de geração para geração, e que ninguém parou para pensar, tá, mas cadê a evidência que se eu comer formiga vai fazer bem para os olhos, né? E aí, claro, que eu estou falando coisas engraçadas que já é cultural, mas tem coisas assim que vão de geração para geração que ninguém pergunta qual é a evidência disso, né? Como que isso pode acontecer. Por outro lado, a gente tem um monte de coisas que são super evidenciadas, super comprovadas, né? Que, por exemplo, são as vacinas, que a gente está numa fase de negacionismo da sociedade em relação às vacinas, né? E é uma coisa absurdamente evidenciada que sim, funcionam, né? Que sim, elas acontecem. Então, o pensamento crítico, a gente não pode nunca deixar ele de lado. A gente precisa muito dele. E tanto a matemática como a estatística nos ajudam a pensar criticamente e nos ajudam a encontrar evidências que comprovem que tal coisa sim é verdade ou não. Então, quando a gente toma uma decisão, né, ou quando a gente propaga uma informação, a gente precisa de uma análise de argumentos, a gente precisa entender aquilo ali, a gente precisa de evidências quantitativas, né, de significância, a gente precisa saber que todo e qualquer estudo e pesquisa tem suas limitações, né? A Giovana vai falar um pouco sobre isso mais adiante, mas todos os estudos que saem por aí, eles não são possíveis para todo e qualquer ser humano, para toda e qualquer pessoa, não. Eles muitas vezes eles se referem a um grupo limitado, a um perfil limitado de indivíduos. A gente tem questões éticas aqui super importantes, né? Que a gente precisa contemplar muitas vezes em pesquisas, e a gente precisa sempre refletir sobre esses números, sobre esses resultados estatísticos, para a gente poder entender o quanto eles vão nos trazer de informação e o quanto a gente vai poder levar essa informação para uma tomada de decisão. No contexto, né, que a gente está falando aqui, gente, é o contexto de resolução de problemas, né? Na verdade, quando a gente trabalha e a gente diariamente precisa tomar decisões, o engenheiro precisa escolher o melhor material para usar, por exemplo, precisa fazer um cálculo estrutural, né? O professor precisa entender qual é o melhor método para os alunos para ensinar tal conteúdo. O médico precisa entender os efeitos colaterais de um medicamento ou a probabilidade de um sintoma adverso acontecer. O psicólogo precisa entender o nível de depressão daquele paciente, se é uma depressão médio, baixo e alto. Tudo isso que eu estou falando para vocês envolve solução de problemas. E quando a gente tem a solução de problemas, independente da área que vocês vão atuar, vocês têm sempre 3 grandes questões a serem envolvidas, né? A gente primeiro observa o que está acontecendo, até para identificar todas as informações que a gente tem desse problema, e aí a gente coleta estas informações.
Esse problema ele tem um contexto, ele está inserido num contexto, pode ser um contexto social, pode ser um contexto familiar, ou seja, a gente precisa entender o entorno disso tudo. E a gente precisa ver o quanto isso é significativo nesse universo, que é aí que a estatística nos ajuda. Então, por exemplo, se eu trouxer isso da medicina, né, que é a área que a gente gosta bastante, né, a gente, hoje, a medicina evoluiu muito no decorrer dos anos, e aí eu vou puxar um pouquinho de história, para vocês verem como é importante saber história também, né? Lá, muitos e muitos e muitos anos atrás, as doenças, elas eram justificadas pelo desejo dos deuses. Então, os deuses mandavam castigos aos mortais, e aí vinham as chagas, vinham as epidemias, as pandemias, as pessoas morriam, mas tudo isso era justificado por uma causa divina. Né? Ninguém queria saber a origem das doenças, porque a origem das doenças era uma questão de Deus. A gente avançou um pouquinho mais com o Hipócrates, que é o pai da medicina, e realmente ele tem que ser o pai da medicina, porque o Hipócrates foi aquele filósofo que disse, não, mas só um pouquinho. Eu acho que não é bem assim. Né? Se eu observar aqui o corpo humano, e aí, o corpo humano ele tem o que eles chamavam de miasmas, ele chamava de líquidos e fluidos, né? E aí o Hipócrates se deu conta do sangue, ele se deu conta de outros elementos dentro do corpo, que parecia para ele que não eram bem coisas divinas, né? E que ele tinha que observar aquela pessoa doente na frente dele. E aí o Hipócrates trouxe para a medicina a análise clínica, né? Ela começou ali com ele. Então, o que era análise clínica? É a observação que a gente está falando aqui. Então, ele começou a observar os sintomas do paciente, a cor da pele, o sangue, os estágios da doença, e ele começou a observar os hábitos dos pacientes, e aí Hipócrates fala muito da questão da alimentação, né? O que o paciente comia, quanto que ele comia, onde que ele bebia, que água era essa. Então, ele trouxe para nós aqui a retirada né, que as doenças vinham por ordens divinas, e trouxe a questão que a doença poderia ter uma causa externa, ambiental, pelo ar, pela água, ou até mesmo pela alimentação, que é o contexto que a gente está falando aqui, ou seja, os hábitos de vida das pessoas, a forma como elas vivem, como elas se alimentam, poderia estar dando doença. Só que o Hipócrates, claro, a estatística não tinha chegado na vida dele ainda, né? Então, mas ele já deu um belo de um avanço. Quando a gente vai caminhar um pouquinho mais adiante na história das ciências, e aí a gente chega na Revolução Industrial, e aí as pessoas começam a morar muito próximas umas às outras, né? E aí vem a teoria que eles chamavam de teoria miasmática, que eram os miasmas, né, que vinham das fezes, as pessoas jogavam em qualquer lugar das cidades, né? Não existia sistema de esgoto, os lixos eram jogados na cidade, e aí alguém parou e disse, não, só um pouquinho, a gente precisa colocar ordem aqui. Os cadáveres eram jogados na mesma água que as pessoas bebiam. Então, ali começou a se observar também que existiam questões muito importantes que tinham que cuidar para as pessoas não ficarem doentes, né? E aí começou os cemitérios, o sistema de esgotos, né? O cuidado com a água, e tudo isso foram de observações ainda e contexto, certo? E aí a gente avança muito nessa história da medicina, e aí só para fechar esse ciclo aqui do como é importante as pessoas começarem a procurar evidências, a gente tem aqui já em 1813, em 1858, um outro cara que é muito importante, que é o pai da epidemiologia, né? Que é o Jon Snow, que não é o Jon Snow do Game of Thrones, antes que alguém faça essa é bem diferente até, né? Mas tem esse nome mesmo, né? O Jon Snow, é verdade, não sei se o autor do Game of Thrones se inspirou aqui no Jon Snow, mas ele foi considerado o pai da epidemiologia porque, na época, ele era ministro da Saúde de Londres, né? E Londres passava por uma fase de cólera, né? Por uma epidemia muito grande de cólera.
e que Londres é bem pequenininha, né? A gente teve 616 casos de morte, então todo mundo ficou muito apavorado com tudo isso. E o Jon Snow para tudo, né? Ele já sabia como que a doença se manifestava, ele já sabia que era extremamente mortal, ele já sabia tudo, mas ele não sabia de onde vinha essa doença, né? E aí ele teve, como é que ela se transmitia entre as pessoas. E aí ele é considerado o pai da epidemiologia porque ele teve uma ideia muito bacana. Ele pegou e mapeou a cidade de Londres, ele entrevistou, ele observou que essas mortes, né, elas estavam dentro de um espaço geográfico de Londres definido, ele mapeou isso, e ele começou a entrevistar as pessoas que ali moravam, né, que nada mais é do que coletar dados, a gente está falando já de dados estatísticos, né? A partir desses dados estatísticos, ele buscou características comuns. Ora, povo, o que é isso que ele está fazendo? Pesquisa, estatística na veia, na origem, né? Então, Jon Snow, ele trouxe ali dentro daqueles 3 círculos a primeira estatística. Quando ele foi lá e viu as características comuns, nada mais fez do que olhar o que era mais frequente, né? Entre os mortos e os casos e etc. E quando ele fez isso, ele descobriu que a cólera era transmitida por uma água contaminada que abastecia este bairro ali. As pessoas pararam de tomar água deste rio ali que tinha próximo e a cólera acabou. Então, parece simples, né, a gente falar, mas vamos lá. Se o Jon Snow não tivesse a brilhante ideia de coletar, analisar os dados e buscar as características comuns, que é, na verdade, a função da estatística aqui, né, do quantitativo, ele não ia chegar nunca a essa decisão. Não tomem água deste rio. Então, a evidência, gente, veio daqui, da entrevista, das características comuns, né? Ele tinha no bolso a evidência que ele precisava para dizer que o que estava causando a cólera era a água. E, claro, a gente tem muitos exemplos como esse que eu estou contando para vocês, que falam e que versam a respeito da importância da análise estatística e da quantificação da matemática para a gente entender o mundo e tomar decisões. Vou agora passar para a Giovana falar um pouquinho mais sobre isso. Tu vai me avisando os slides, Giovana. Tá, para deixar. Bom, agora, vendo tudo isso que a Simone apresentou, né, fica aquela dúvida, se é possível produzir conhecimento sem algum tipo de pesquisa e estatística, né? A gente vê pelo teste ali do Jon Snow, pela pesquisa que ele fez, que ele tinha o conhecimento que a cólera existia, que a cólera estava matando, mas sem a pesquisa e sem a estatística que ele fez depois, ele não ia conseguir ter o conhecimento do que estava causando a cólera naquele momento, né? Então, e que nem, botar cebola na meia, tal, cura da gripe. É um conhecimento, mas será que é uma estatística, né? Teve pesquisa, isso, né? Se entrar na água depois de comer passa mal, também. Você não pode tomar manga com leite. Qual a pesquisa que diz que não pode tomar manga com leite? E quem é a pessoa que toma manga com leite? Também é uma grande pergunta. Mas essa pergunta e toda essa nossa apresentação vem de encontro com isso, de se é possível, vem dessa dúvida que a gente quer gerar para vocês, né? Se é possível produzir conhecimento sem ter pesquisa ou estatística, né? E muitas vezes a gente tem conhecimento, a gente usa estatística e pesquisa, só que a gente não percebe. Se não puder passar agora. Porque quando a gente vê estatística, né, a maioria das pessoas que não são
da área pesquei que é um bicho de 7 cabeças, é um monstro. São muitos números, muitas letras. Como assim? Como a... eu sei que a chance é alta, mas por que eu tenho que explicar por que a chance é alta? O que essa tabela, esse gráfico, é tudo muito confuso para as pessoas. As pessoas realmente sentem esse medo dos números e, consequentemente, da estatística. Mas, podemos passar, né? Aí, mas o processo da tomada de decisão leva a estatística. Só que a gente não percebe. A estatística está tão dentro do nosso dia a dia que a gente não percebe que ela é o nosso dia a dia, que a gente usa ela frequentemente. E principalmente nas nossas tomadas de decisão, sendo na área mais da educação, né? Na área mais de vou decidir o que eu vou estudar, o que vai ser a minha pesquisa, tanto quanto vou decidir o que eu vou comer hoje de janta, né? O que eu vou pedir lá no iFood. Tudo isso é a tomada de decisão. E o que a gente tem, né? Qual é o nosso processo da tomada de decisão? A gente tem um problema, onde a gente tem um objetivo, busca a causa, identifica os critérios e planeja o nosso processo inteiro. Aí a gente vai ter a discussão, que é onde vai entrar pesquisa, informação, avaliação de alternativa, os riscos e os custos, né? A decisão em si, que é quando a gente toma a nossa decisão, e a implementação, que é colocar em prática, avaliar a decisão e avaliar os resultados. Nesse período todo do nosso processo, desse nosso processo de tomada de decisão, a estatística está ali desde a discussão, às vezes até desde o problema, mas sempre desde a discussão, porque a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai tomar a decisão baseada na pesquisa que a gente fez, e quando a gente implementar, a gente vai implementar com base na decisão que a gente tomou pela pesquisa, né? Pode passar. E com isso, a gente consegue ter esses 6 passos, né? Também que a estatística nos guia diariamente, né? A obtenção de dados e informações, análise das informações obtidas, a descrição dos resultados que a gente tem, a obtenção de conclusões com base nesses resultados, a análise dos riscos e a nossa tomada de decisão final, que é o que a gente tem ali entre a discussão e a decisão. São esses os passos que a estatística faz por nós, né? Que a gente tem que fazer com estatística. E, assim como a gente está falando, né? Aqui tem a live era mais direcionada para o pessoal da matemática, mas tem gente de outras áreas aqui, e às vezes a gente se pergunta, né? Por que eu preciso saber estatística? Tipo, não, estatística fica lá para o pessoal que gosta de matemática, que gosta de estatística. Mas a estatística, como eu e a Simone falamos no início, a gente consegue entrar em vários ambientes, né? Dá para estar na área da saúde, dá para estar na área das finanças, dá para estar na educação. Então, a gente consegue ter tudo isso, todas essas áreas, com a estatística junto. E é por isso que todos precisam saber estatística, não só porque na tua área vai aparecer em algum momento, mas porque a estatística funciona para a gente não ser um cidadão alienado, né? Principalmente em relação a informações e notícias, né? Que a gente vê porque a gente está na área na época da informação, né? na era da informação, e vem muita coisa, a gente vê muita coisa muito rápido, e já está mais do que conhecido para nós, né? Já mais do que conhecido que a gente também está numa era de muitas fake news, né? Em que, se a gente for alienado por essas pesquisas específicas, a gente vai ter uma visão que não necessariamente é a visão verdadeira, né? A gente tem que saber fazer as próprias pesquisas e
também ser uma pessoa atualizada e um profissional atualizado em relação ao que está acontecendo no mundo e na área de atuação específica de cada um. Pode passar. E porque também é importante não ser alienado, né? Porque daí a gente percebe gafes estatísticas que ocorreram ao longo dos anos e que ocorrem até hoje, né? Não só com as fake news, mas às vezes querendo assim manipular de leve o teu pensamento ou a tua percepção sobre alguma coisa. Por exemplo, essa próxima imagem que a gente pegou, ela passou em 2013, se não me engano, no Jornal Nacional, em que, na época, era grande, tipo, o grande caminho, né, a grande forma de se ter informação e notícias do nosso país, né, que era o Jornal da Globo na TV. Nesse caso aqui, eles queriam mostrar que a inflação do Brasil tinha aumentado. Mas se vocês forem perceber aqui o quanto vai subindo o nosso gráfico, né, as nossas barras, eita, quando vai subindo os nossos gráficos, ele muda. A gente tem 5,92 que sobe para 6,50, desce para 5,84 e vai para 5,91%, que é maior do que o 6,50 e maior do que o 5,92. Porque queriam mostrar, queriam dar a percepção, dar a ideia de que aumentou muito a inflação. E ela não aumentou tanto assim, ela aumentou 0,1% de 2012 para 2013. Giovana, deixa eu aproveitar que está aqui o professor Sérgio Gil, que também é o nosso professor de estatística. O que eu mais morro nessa imagem é o fonte IBGE. Além de manipular a informação, eles ainda têm a capacidade de dizer que a fonte é do IBGE. O gráfico em si pode ser que esteja correto, mas os números que foram ali inseridos em cima têm um caráter manipulativo gigante, né? E a gente vai ver nos outros também que eles gostam de respaldar, às vezes, essa informação com uma fonte super segura, por exemplo, o IBGE. Com certeza. E isso não acontece só no Brasil, né? É muito importante lembrar isso, que não acontece só no Brasil, também acontece, por exemplo, imagino que seja dos Estados Unidos, é que a Fox, né, postou esse gráfico de pizza. Qual é uma das propriedades do gráfico de pizza? A soma das porcentagens das nossas opções, vou falar assim, das nossas variáveis, né, elas tem que somar 100%, porque é o 100% da pizza, né? Um círculo inteiro é 100% do círculo. Mas aí a gente tem 70% mais 60 mais 63. E acho que isso dá um pouco mais do que 100%, sem contar que o nosso 63% é maior do que o nosso 70%. Então, não só não é um gráfico de pizza com os valores corretos, mas não é nem dividido corretamente nesse caso. E, mais uma vez, a fonte, né, sendo uma fonte uma fonte importante e grande, né, dentro lá dos Estados Unidos. Daí eu pensei, mas isso é antigo, não acontece mais. Vamos voltar um pouquinho ali, 5 anos atrás, sobre a Covid, coronavírus, né? 5 anos, 4 anos atrás, na nossa época de pandemia. Quando foi falado, foi altamente publicado e compartilhado que o coronavírus não precisava necessariamente da vacina, que ele podia ser tratado com um remédio, que é a cloroquina, né? Que
trazia saúde para a pessoa, e por isso as pessoas começaram enlouquecidamente a comprar cloroquina, é difícil de falar, e não se vacinaram. Teve um grande movimento anti-vax, que a gente sabe que ocorreu tanto no Brasil como no mundo inteiro, né? E um grande movimento para a compra da cloroquina. Mesmo a cloroquina não tendo nenhuma pesquisa informando que funcionasse, e as vacinas tendo todas as informações possíveis para comprovar que ela funcionava, e a cloroquina não. E muitas pessoas preferiram ainda assim seguir com a cloroquina. E recentemente, eu e a Simone, inclusive, conversamos, que aconteceu esse ano, que foi publicado, pode passar, Simone, foi publicado que se grávidas tomassem paracetamol, que é um dos remédios mais consumidos por todo mundo, e mais seguros para grávidas também, que não afeta nem o feto, nem o leite, né, para se está na época da amamentação, falaram que o paracetamol, se grávidas tomassem paracetamol, a criança com certeza ia nascer autista, que o autismo era sinônimo da mulher ter tomado paracetamol durante a gravidez. E a gente assim pode escutar e pensar, nossa, que coisa sem sentido, mas muita gente acreditou, e a OMS e muitos ambientes de saúde públicos, né, as maiores influências de saúde do mundo inteiro, tiveram que se pronunciar para falar que não, que isso não acontece. E que, de novo, nem tem uma pesquisa sobre isso para confirmar. E a questão é, pode isso, Arnaldo? Pode uma coisa dessas acontecer? O que faz acontecer? Como isso passa, né, para chegar em todo mundo? Como isso acontece? Mas, bom, isso é parte das mentiras estatísticas que podem ser, que acabam aparecendo. Pode só passar aí? E já, as partes das mentiras estatísticas. E o que é as mentiras estatísticas? O que são as mentiras estatísticas, né? É a gente se focar nessas fake news, é a gente ser fechado no nosso conhecimento, é a gente não ser um cidadão estatisticamente competente, né? O que é isso? Um cidadão estatisticamente competente é aquele que vai possuir a habilidade de interagir com uma pessoa educada na atual era da informação que a gente está. Já pode passar, Simone. Né? Que é saber pesquisar, saber analisar, ir atrás de outras fontes e não acreditar na primeira coisa que a gente vê e sair compartilhando, né? É compreender e avaliar criticamente os resultados que a gente encontra por aí, que chegam para nós no nosso dia a dia, na nossa vida diária. E é reconhecer a contribuição que o pensamento estatístico tem nas decisões públicas, profissionais, pessoais, privadas e de uma forma geral. E eu trouxe aqui também um gráfico que é o efeito do Dunning-Kruger, que aqui que quanto mais alto a gente tem mais confiança e quanto mais longe a gente tem mais experiência. A gente começa, muitas vezes a gente vê a pessoa com pouca experiência com muita confiança no que ela está falando, que é o que a gente chama do pico da ingenuidade, né? Que são as pessoas que pegam a fake news e botam lá no WhatsApp,
famoso tiozão do WhatsApp, que fica mandando tudo que vê pela frente, mesmo que um link contraponha o outro, mas ele não percebe. Aí é o nosso pico da ingenuidade. E daí a nossa confiança cai quando a gente pega um pouco mais de experiência. Ela cai muito. E a gente entra no nosso vale do impostor, que é quando a gente tem ali um pouco de experiência, mas a gente questiona tudo que a gente sabe. Não sei se está exatamente certo, vou atrás de tudo, não vou dar minha opinião sobre isso, até a gente ganhar mais experiência ainda, que, no caso, também a gente pode considerar a experiência como estatística para o nosso ambiente atual, que quanto mais eu tenho essa mentalidade estatística, quanto mais experiência eu tenho, eu vou ganhando mais confiança ainda, depois que eu passo ali da metade, até chegar no planalto da maturidade, que é quando eu sei que eu não sei de tudo, mas eu sei o suficiente para opinar sobre muita coisa. E esse é o efeito de Dunning-Kruger. E agora eu vou passar de novo para a Simone finalizar. Mas, afinal de contas, gente, por que a gente precisa da estatística? Por que a gente precisa desse suporte quantitativo, né? Estatístico, matemático, probabilístico? Por que eu não posso analisar um paciente com câncer, por exemplo, virar ele do avesso, descobrir a reação dele aos medicamentos, ver se o tratamento funcionou ou não e pronto, sair publicando o que está correto ou não no tratamento de um câncer? Por que eu não posso, por exemplo, pegar um adolescente, né, estudar, ver como ele pensa, o que ele precisa, como que ele aprende, e por ali escrever um livro sobre o aprendizado de um adolescente? Porque eu tenho uma coisa para contar para vocês que é muito séria, que vocês não vão esquecer nunca mais, tá? Agora eu estou pilotando aqui e falando com vocês. Gente, a gente varia. Nós somos absurdamente variáveis, tá? Cada ser humano é um ser humano, que é uma caixinha de tantas variáveis que se entrelaçam, que se influenciam e que fazem com que a gente seja praticamente único nesse universo, né? E a estatística, ela faz sentido em um cenário que a gente tem uma variabilidade muito grande e a gente precisa entender como que se comporta essa variabilidade. Porque eu não posso chegar para vocês, e aí vocês vão lá, eu sou uma médica e vocês me relatam, não sei, vocês têm uma determinada doença, e eu vou dizer para vocês assim, olha, não sei, tudo pode acontecer, só Deus sabe, não tem a probabilidade, eu não tenho, vou te dizer, tu varia do outro paciente. Não, gente, não posso dizer isso. A partir da doença que se tem, a partir do perfil do paciente, a partir de uma série de variáveis, a gente pode, o estágio do câncer, por exemplo, a gente pode chegar a uma probabilidade de cura, né? Olha, no estágio do câncer que o paciente está, ele tem 80% de chance de cura. Mas vejam bem, eu ainda estou falando em probabilidade. Nenhum médico pode chegar para o paciente e dizer, no caso de uma doença como câncer, por exemplo, que ele com certeza vai acontecer aquilo ali, né? Isso é uma coisa que o código de ética deles não permitem, né? Eles permitem falar com esse paciente, dizer as alternativas e as chances que ele tem. Se vocês forem tomar um remédio para dor de cabeça, e aí vocês forem olhar lá a bula, vocês vão ver sempre que tem uma partezinha que diz reações adversas, não tem? Buenas. Isso quer dizer que vocês vão ter tudo aquilo ali que está escrito, náuseas, gastrite, tonturas, labirintite, diarreia, dificuldade para respirar. Às vezes tem medicamentos que é um tratado de efeitos colaterais, né? Mas se vocês lerem com calma a bula do medicamento vai dizer, você pode apresentar algum destes efeitos colaterais. Isso quer dizer que quando eles pesquisaram esse medicamento, quando eles fizeram um estudo da eficácia desse medicamento, alguns pacientes no transcorrer desse estudo apresentaram
aqueles sintomas ali. Então, eles podem vir a acontecer com você, mas não quer dizer que eles vão acontecer com você. Só que o medicamento, a indústria farmacêutica e o médico, ele tem a obrigação de dizer para o paciente tudo o que pode acontecer, né? Então, são condutas muito práticas e muito utilizadas exatamente porque o médico, por exemplo, ele sabe que cada paciente pode reagir de uma forma diferente a um medicamento. Em função de histórico familiar, em função de genética, em função do peso do paciente, em função do sexo do paciente, em função da etnia do paciente. Por isso que quando vocês vão ao médico, qual é a primeira coisa que ele faz? É o que a gente chama de anamnese, né? Que é um questionário que ele pergunta um monte de coisa para vocês, idade, estado civil, se tem filhos, se já fez alguma cirurgia, se tem diabetes na família, se tem, então, aquele monte de pergunta, né, que o médico faz, e também um monte de dados que ele coleta, ele tira a temperatura, ele mede, desculpa, não tira, ele mede a temperatura, ele mede a pressão sanguínea, ele pede exame de sangue, em todos os marcadores bioquímicos que vocês possam imaginar, triglicerídeo, colesterol, glicose. Por quê? Porque é ali que ele vai coletar informações, né, que é a parte clínica que a gente chama, para ele poder fazer um diagnóstico. Né? Às vezes ele precisa de uma ressonância, de uma tomografia. Quando mais exames o médico está fazendo, mais ele está se munindo de informações. E a partir do que ele sabe sobre sintomas, sobre todas essas relações entre essas características, ele pode fazer um diagnóstico. E ainda assim, pessoal, esse diagnóstico dele não tem 100% de certeza. Pode ser um diagnóstico que não esteja correto. Ele pode dar um medicamento que funcionou para paciente antes de vocês e não vai funcionar com vocês. Por isso que vocês normalmente têm que voltar ao médico uma semana depois, não é assim? Bom, tu toma aqui, eu tô te prescrevendo esse medicamento, mas tu volta daqui a X dias. Por que tu volta daqui a X dias? Porque eu preciso fazer o quê? A Giovana mostrou. Eu preciso reavaliar a minha decisão e ver se ela foi assertiva. Às vezes não é. Então a gente precisa repensar o problema com outras alternativas. E a pesquisa, ela me ajuda a tudo isso. Mas vejam bem que todo o alicerce disso é baseado na ciência, né? No que o médico tem ali de pesquisa e estudo. Por quê? E aí a gente entra aqui no cerne da questão, né? Gente, é muito fácil mentir usando números e usando estatísticas falsas, certo? É muito fácil manipular opiniões trazendo fake news, né? Mas dizer a verdade sem estatística é praticamente impossível. Tu dizer que tal coisa funciona, que tal coisa causa isso, que tal material é mais resistente do que um outro material, que tal carro é mais econômico que o outro. Eu preciso ter evidências. Eu preciso dizer de onde eu tirei esta informação. É porque eu acho isso, né? Vamos voltar ao achismo? Ou é porque eu tenho evidências científicas de que isso é dessa forma? Então a gente sempre se questiona. E aí eu vou finalizar com vocês com um pouquinho de filosofia, de novo, tá, gente? A gente fala de história, a gente fala de geografia, a gente fala de tudo, por quê? Porque a ciência como um todo é importante. A gente não pode negar nenhuma ciência. A gente, poxa, como é legal a gente saber de química. Quando a gente entende de química, a gente até cozinha melhor, vocês sabiam? Porque a química me fala das interações dos ingredientes, de como que eu tenho que usar o fermento. Quando eu sei de física, eu começo a entender um monte de coisa que acontece ao meu redor também. Então, todas as áreas e todas as ciências são importantes, né? Aí eu estava até, de novo, vou falar do Tupinambá, a gente estava falando, né, do meu filho, que é apaixonado por física, mas ele odeia português, e ele diz que ele vai ser físico, ele não precisa de português. E aí eu brinquei com ele, que bonito, né? E aí tu vai ser um professor de física e tu vai dizer para os alunos, nós fomos, nós voltemos, nós vamos, né? E vai matar o português porque tu simplesmente não aprendeu a te comunicar de forma correta, né? Então, o professor, ele precisa saber de matemática, o professor de física, ele tem que saber se comunicar, gente, tem que saber usar a norma correta,
ele tem que saber escrever bem para os seus alunos. Então, ninguém pode se dar ao luxo de não entender a nossa língua, porque a gente precisa se expressar, a gente precisa se fazer entender. Assim como ninguém pode se dar ao luxo de negar os números, porque os números não mentem jamais. As estatísticas estão aí. E puxando um pouquinho aí o iluminismo, né, que foi um movimento que aconteceu lá em 1784, há muito tempo atrás, puxado pelo Kant, né? E foi um movimento muito bacana na época, porque sabe quando tudo começa a dar errado e alguém diz assim, para tudo e vamos voltar uns passinhos atrás. E vamos lá, gente, vamos começar a pensar e refletir. Então, foi um momento que os filósofos começaram a ver que as pessoas, que o mundo, que a sociedade tinha que pensar melhor, né? Tinha que buscar informação científica. Então, o iluminismo, e tem esse nome que é muito bacana, ele tem a sua natureza de iluminar, né? O que ilumina o nosso caminho? A ciência. A ciência é sempre a luz que ilumina o nosso caminho na tomada de decisão. E foi isso. E uma das expressões que o Kant usou nessa época, que eu acho muito bacana, que é sapere aude, que é ouse saber, né? Ou seja, o Kant usava essa expressão para convidar para a autonomia do pensamento. Não seja influenciado pelo pensamento do outro. Pense por você, né? A partir da busca do conhecimento. Tenha coragem de ir atrás, de saber mais, de estudar, de ver a fonte das coisas, de ver a evidência das coisas. Então, a gente pega aí um movimento muito antigo, lá de 1784, e eu acho que ele nunca foi tão atual como hoje. Depois do que a gente passou aí por uma época de negacionismo científico, né? Por uma pandemia em que se questionou a universidade, que se questionou os cientistas, que se questionou as pesquisas científicas, né? Em que as pessoas colocaram meio que tudo em xeque, e aí a gente começou a ficar assustado, meu Deus, o que está acontecendo? E neste momento, nunca foi tão importante a gente saber, ousar saber. Ousar saber é buscar a informação por nós mesmos, não pelo influencer que foi lá e fez um vídeo no Instagram, no Facebook, ou porque alguém nos contou isso, tá? Mas cadê a origem disso? De onde é que veio, né? Então, esse pensar criticamente, gente, é fundamental nos dias de hoje, porque tem tanta informação andando por aí, tanta informação acontecendo por aí, né? E tanta gente consumindo essa informação sem pensar, sem amadurecer, sem questionar, sem refletir e sem discernir o contexto, né? As limitações dos estudos, isso é muito assustador. E nós aqui, professores, né? Vocês, futuros professores de matemática, qual é a responsabilidade que vocês têm na mão? É mostrar para os alunos de vocês, primeiro, que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, né? Todo mundo pode aprender desde que queira, lembrem-se disso. O querer aqui é muito poder, né? Querer é poder, e para isso vocês têm que encantar os alunos de vocês muito. Vocês têm que ser encantadores, certo? Porque vocês têm que trabalhar o afeto com os alunos de vocês, para que eles queiram aprender matemática, para que eles prestem atenção em vocês e para que eles valorizem o pensamento matemático, o pensamento estatístico, o pensamento probabilístico, porque ele é fundamental para a gente discernir essas questões, né? Desafiar fake news nada mais é do que um ato de cidadania, gente, de consciência crítica, de consciência social que a gente precisa ter, né? E as fake news são chagas da nossa sociedade hoje, que levam a tanta interpretação errada e a tantas decisões tomadas de forma errada, que é muito assustador. E aí, outra coisa que eu gostaria de tatuar na alma de vocês no dia de hoje, sempre, qualquer afirmação que vocês escutem que seja uau, extraordinária, que, nossa, olha só, exige uma evidência extraordinária também, certo?
qualquer verdade, entre aspas, que vocês escutem extraordinária, exige uma evidência extraordinária também. Questionem tudo que vocês ouvem. Procurem buscar a origem da informação. Procurem verificar as limitações que esse estudo tem, se as estatísticas foram geradas de forma correta, se os gráficos foram interpretados de forma correta. Isso é ser alfabetizado estatisticamente, né? É a gente saber fazer a leitura da informação. E isso nunca foi tão importante no mundo de hoje. A gente passou um pouquinho do tempo, perdão, porque se deixar, eu disse para a Giovana, não vai dar certo a gente falar só 45 minutos. Giovana, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu falaria com vocês aqui horas sobre isso, e a gente iria conversar pra caramba, e eu tenho certeza que vocês vão levar isso com vocês na sala de aula de vocês, e que vocês vão fazer diferença nessa sala de aula. Porque quando a gente vem aqui plantar uma sementinha para vocês, gente, eu e a Giovana, a gente quer muito que essa sementinha cresça, floresça e se multiplique. Que vocês sejam multiplicadores da importância que é o nosso campo de visão abrir, né? A gente enxergar diferentes aspectos das questões, e a matemática e a estatística, elas são fundamentais para isso. Então, sejam multiplicadores dessa consciência, né? É uma baita responsabilidade. Qual é o professor que não tem essa responsabilidade no colo, né? Aí a gente teve ontem o dia do professor, então tá muito bom falar com vocês hoje e dizer o quão lindo é esse caminho que vocês escolheram e o tamanho do poder que vocês têm nas mãos de transformar vidas, tá, gente? Porque ser professor é isso. Ser professor é transformar a vida sempre, né? Vão conseguir transformar de todos os alunos de vocês? Não, gente, não sejam tão ambiciosos, a gente não consegue. Mas se vocês conseguirem aos pouquinhos, como formiguinha, né, aluno por aluno, fazer com que eles amem a matemática, que eles valorizem o pensamento quantitativo, e aí eu já vou puxar a fogueira, lenha para minha fogueira, né? Valorizem a estatística como poderosa na tomada de decisão. Gente, nós já fizemos um baita de trabalho nesse universo. Então, muito obrigada. Eu vou deixar aqui para a Giovana se despedir também. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Peraí, Giovana, só deixa eu dizer que eu acabei de colocar ali no chat o formulário para vocês preencherem para certificação, tá? Coloquei no chat ali o link. Então, acessem o link e preenchem com a certificação de hoje. Giovana, desculpe. Sim. Não, imagina. E faço das tuas palavras as minhas. Acho que não tenho assim, nada mais a acrescentar. Realmente, eu e tu, graças a Deus, a gente fala bem pouco, né? Bem pouco, ambas. Então, a gente já tinha essa noção que a gente ia passar de 45 minutos, mas foi muito bom poder falar com vocês e falar para vocês sobre uma coisa que eu gosto tanto, que fez tão bem para mim, porque no terceiro ano, quando eu descobri a estatística, eu falei, isso aí vou fazer um semestre e vou mudar para matemática. Estou eu aqui, formada em estatística, dando palestra sobre estatística. E eu acho que, assim, realmente é um momento muito importante e eu fico muito feliz de todo mundo que pôde estar aqui no momento da live e para todo mundo que vai assistir a live depois gravada. Então, tudo maravilhoso sempre. Então tá, pessoal, nos despedimos. Opa, Giovana, não fui eu. Errado. Obrigada pela presença de todos, gente. Boa noite, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, gurias. Noite.